Tudo na natureza é cíclico. A chuva se precipita das nuvens porque antes o sol evaporou a água dos rios, lagos, mares, elevando-a ao céu. A semente guarnecida na terra morre para que a vida da árvore possa florescer. Mesmo o sol, nossa estrela amarela, um dia vai se apagar e então se tornar parte de uma nebulosa, berço de novas estrelas. As estações do ano são ciclos de vida curiosamente comparáveis aos da vida humana. A primavera é como a infância florida, cheia de magias. O verão é quando a juventude ardorosa sente que pode mudar o mundo. No outono, caem as folhas da ilusão. E o inverno anuncia o fim de um ciclo e início de outro. Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, dizia crer numa outra estação. É a que depois do inverno desta vida acolhe todos os seres e da qual retornaremos para uma nova primavera. A vida humana é ínfima diante do universo conhecido, que pode ter de 13 a 15 bilhões de anos. Comparada ao calendário do cosmos, ela dura apenas alguns milésimos de segundos. É muito pouco. No entanto, a vida do espírito se estende para além do tempo dos homens. Neste ciclo de inícios e reinícios, cada existência é como uma página do grande livro da vida. Nada se perde, tudo evolui. Então, não se desespere quando se anuncia o momento da despedida de quem você ama. Será um até logo. O mundo nos ilude, porque nossos sentidos não alcançam senão um pequeno espectro da natureza. Mas o coração sabe, sente e, iluminado pelo conhecimento, não deixa de chorar a saudade, mas também não deixa de ver no corpo que se cala a porta da gaiola que se abre para que o espírito possa seguir viagem. Enquanto nos movimentamos na realidade física objetiva, é imperioso acumular na consciência os tesouros do amor e da sabedoria, os únicos que poderão nos ajudar quando chegar o momento e que servem sempre como um passaporte para dias mais felizes, seja nesta ou em qualquer outra estação. O universo é o livro da vida no qual o espírito escreve sua história. São 5 os sentidos: olfato, tato, audição, visão e paladar. Cada um deles se encontra limitado a certos ajustes nos seres humanos. Nossas células olfativas distinguem geralmente os odores agrupados. Não somos capazes de identificar pelo cheiro, um por um, todos os elementos químicos de uma substância. Nosso tato se restringe ao toque nos objetos que obedecem à nossa mesma estruturação molecular. Não podemos, por exemplo, segurar a luz. O ouvido humano ouve os sons que vibram entre 20 e 20 mil vezes por segundo. Até os elefantes e baleias ouvem melhor. As cores que cabem em nossa retina são as do arco-íris, embora o espectro se estenda abaixo do vermelho e acima do azul. Raios infravermelhos e ultravioletas afetam a pele, mas são invisíveis aos olhos. As papilas gustativas, como analisadores químicos, também não captam todas as infinitas sutilezas dos sabores. A maioria de nós fica apenas com doce, salgado, azedo, amargo. Nossos sentidos físicos não bastam nem mesmo para a percepção do universo material em que nos movimentamos, que dirá daquele espiritual que o transcende. Precisamos da sensibilidade, que é um sentido da alma. Feche os olhos, respire fundo, abra o coração. Ou se permita mergulhar na doçura inocente do olhar de uma criança. Pare um pouco para apreciar a lua e as estrelas, ou as miúdas flores do campo. A natureza, exuberante, dá testemunhos diários de Deus. Mas principalmente procure olhar para o sofrimento do mundo. A sensibilidade é uma das pontes para o divino,
por ser também uma ponte para o próximo. Na tradição africana se diz que não adianta procurar Deus do lado de fora. Ele habita o coração do homem, quer dizer, em sua capacidade de sentir. Para enxergar mais largos os horizontes da vida, é preciso alargar os sentidos. Sempre que possível, ouça com atenção as pessoas, olhe para elas com candura, toque-as com afeto e, principalmente, procure ser sensível às suas dores, sonhos e desejos. É da literatura infantil que vem a mais doce expressão dessas verdades. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. De gota em gota se faz o oceano. O deserto é, na verdade, um punhado enorme de ínfimos grãos de areia. O nosso planeta levou mais de 4 bilhões de anos para adquirir as características que hoje permitem a vida como a conhecemos. Uma criança primeiro engatinha, para depois andar cambaleando e finalmente correr. Há na China um tipo de bambu cujo broto fica 4 anos sob a terra antes de surgir exuberante e então, ao fim do 5º ano, atingir 25 metros de altura. Uma baleia chega a viver 80 anos. Uma borboleta, alguns dias, mas não sem antes experimentar o lento e gradual processo de transformação da lagarta. As uvas são deliciosas, porém, não se forem colhidas ainda verdes. O espírito, da mesma maneira, tem o seu tempo de desabrochar, amadurecer. E uma existência é apenas um período. Então, tenha calma. Sejam todos muito bem-vindos, hoje aqui na nossa Casa Espírita, para mais um aprendizado. Neste momento, então, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai e pedirmos para que nos ilumine, para que tenhamos aqui hoje uma noite de aprendizado, que possamos, mais uma vez, em nome do Senhor, podermos aprender a sua palavra, para que possamos colocá-la em prática a cada dia mais. Deus Pai Todo-Poderoso, nos abençoe nesse momento que estamos aqui na sua casa. Que traga-nos a luz, a serenidade e a sabedoria, para que a cada dia mais possamos melhorarmos a nossa condição de vida, a nossa condição de seus filhos, e que possamos levar isso para os nossos lares, para nossos ambientes de trabalho, para as nossas famílias, e que então possamos levar a palavra de Deus cada dia para mais e mais pessoas, e assim levarmos adiante a paz, a bondade, os ensinamentos do Cristo, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Em seu nome, Senhor, abrimos hoje os trabalhos de hoje. Que assim seja. Vou ler aqui uma página para todos nós. Não há efeito sem causa. Tudo tem seu motivo. Não há espinheiro sem plantio anterior. Só a semente pode produzir a planta. Recapitular a lição é mais desagradável a quem sabe menos. Há efeitos dolorosos de erros que praticaste e que te estão sendo cobrados desde já. E quanto mais cedo pagarmos, melhor. Todo homem é crucificado quando cravado no corpo físico. De seu comportamento, nessa cruz dependerá a sua ressurreição amanhã.
cada vez que descemos à matéria, encontramos a dor. A visita da dor chega com desagrado do visitado, mas, quando sai, deixa luz em seu rosto, em seu rasto. O resultado de qualquer coisa tem que ser idêntico à causa que o moveu. Se o resultado é a dor, a causa forçosamente foi um erro. Se foste tu que plantaste, mesmo com outro nome, que se a colheita vem às tuas mãos, recebe-a de boa vontade. Os laços negativos amarrados por nós, só por nós, podem ser desfeitos. Não pode haver comparação entre os milênios da vida de um espírito e os poucos anos de permanência na terra de um corpo. A dor causada por nós em outrem, nós a sentiremos amanhã, em nós mesmos, porque todos somos um. A responsabilidade que sobre nós pesa reflete o passado. As agruras que sofremos são frutos amargos que plantamos. Quem faz a plantação deve recolher os frutos, doces ou amargos, não apenas como direito, mas como dever. Então, amigo, vigia. Por que deixas aberta a porta por onde penetram teus inimigos? Sabes fechar à chave tuas coisas terrenas, que cuidadosamente guardas e deixas as escâncaras, as entradas do mais precioso tesouro, que és tu mesmo. Defendes os anéis e perde os dedos. Para que te servirão os anéis? Bem, então uma reflexão aqui muito forte e muito atual para pensarmos, né? Muitas vezes nós nos perguntamos, por que eu? Por que comigo? Por que isso está acontecendo? Né? Eu sou a vítima, mas como nós vimos aqui, tudo o que nós colhemos é fruto do que um dia nós plantamos. Pode ser que não tenha sido ontem, pode ser que não tenha sido ano passado, pode ser que tenha sido há milênios. Então, tudo que nós estamos colhendo hoje, nós temos que levar isso em mente. Nós estamos colhendo algo que nós já plantamos um dia. E aí, como diz no texto, né, a dor é porque nós mesmos a causamos. E quanto mais rápido nós aceitarmos, e quanto mais rápido nós nos melhorarmos, melhor será. Então, a colheita será melhor. Tudo depende, única e exclusivamente, de cada um de nós. Então, agora eu gostaria de convidar o Cláudio para dar seguimento à palestra de hoje, que vai nos falar sobre felicidade e infelicidades relativas. Ou seja, plantamos e colhemos, né? Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à nossa humilde casa, à nossa simplória reunião. Também cumprimentamos os internautas que nos acompanham através das plataformas, das redes sociais. Sejam bem-vindos a esse momento prazeroso em que nos reunimos uma vez por semana para conversar das coisas do Evangelho, dessa boa nova que nos traz um consolo, que nos traz um conhecimento a mais. E como a Rosane acabou de ler, uma página do Carlos Torre Pastorino, no singelo livro Sugestões Oportunas, extraordinário esse livro, onde
vem a ter também com o nosso tema de hoje, como ela bem colocou antes de sair daqui da frente. Sobre a felicidade e a infelicidade relativas. Vejam bem, nós ainda estagiamos em um mundo de provas e de expiações. Então isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje e tendo a origem no que a Rosane acabou de ler ainda há pouco. Nós somos a consequência, nesse momento, de todo um caminhar, não de séculos, mas de milênios, de experiências, algumas interessantes, algumas boas, outras nem tanto, e ainda outras desastrosas. Então, esse estado em que nós gravitamos hoje, nós poderíamos fazer essa pergunta 920 do Livro dos Espíritos: o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? O que vocês acham? Temos por aqui indivíduos, por mais belos, por mais jovens, por mais ricos, por mais poderosos, que poderíamos dizer, esses são homens e mulheres verdadeiramente felizes? Será que nós podemos dizer isso? E a resposta dos espíritos luminares que assessoraram Allan Kardec nessa obra magistral é taxativa: não. Vamos fazer de novo a pergunta. O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Não. Pois a vida lhe foi dada como uma prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Felicidade é uma palavra um tanto subjetiva, porque ela nos dá um quê de conclusa ou finalizada, de término. E como nós somos seres evolutivos e nos felicitamos cada dia mais, então essa felicidade nunca estará completa, e muito menos na Terra. Porque aqui na Terra, nesse nível de evolução em que nós nos encontramos, ainda nós temos essa passagem aqui, por isso, como uma prova, como uma expiação, reaprendendo, reeducando, resgatando, colhendo, como a Rosane falou ainda há pouco, o que nós plantamos. Se nós plantamos rosas, colheremos rosas. Se nós plantarmos lírios, vamos colher lírios. Se nós plantarmos espinheiros, nós vamos colher espinheiros. E, via de regra, a porta larga, a qual normalmente nós preferimos ao longo das nossas experiências na Terra, ela nos leva a juntar um colorário, ou seja, um rol, um monte de equívocos, de atrapalhos, de atalhos, se não de atos, muitas vezes nefastos, errados, atrapalhados
e maus. Somos maus? Não, não somos maus. Estamos ainda imperfeitos. Estamos ainda deseducados. Estamos ainda atrapalhados. Cada um de nós é um projeto de Deus que vai dar certo. Não tenhamos dúvida nenhuma. Deus não nos criou, a quem quer que seja, para dar errado. Mas esse nível evolutivo em que nós somos crianças espirituais, onde nós nos agradamos muitas vezes com os brinquedos da vida, sejam eles materiais, sejam eles psicológicos, nós deixamos passar muitas vezes os momentos de aproveitar o verdadeiro conquistar das coisas mais importantes, do real para a eternidade. É o nosso nível evolutivo. Por isso, por esse estado de coisas, que aqui na Terra nós não podemos ter essa felicidade mais planificada. Por isso que os espíritos são taxativos. Não. Aqui, não. Continuemos. Mas o que é a felicidade? Por isso que a nossa fala de hoje é justamente taxada por felicidade ou infelicidade relativa. Porque, então, nós poderíamos dizer esse estado de uma felicitação que nós venhamos ter, ainda ele é muito relativo. Alguns se sentem mais felizes, não vamos dizer assim se são felizes, se sentem mais felizes se solteiros, livres. Outros se sentem mais felizes já constituindo uma família, tendo a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, toda aquela alegria ou bagunça da casa, e aquilo os felicita mais, ao invés de outros que querem viver quase como eremitas, né? A sua vida de, muitas vezes, isolamento, ou simplesmente um recluso mais tranquilo, e assim se sentem um tanto mais felicitados. Mas para um cego, olha como é muito relativa essa situação, para um cego, para um surdo, para um mudo, o que seria felicidade? Nós que estamos aqui enxergando bem, estou vendo a Adriana que está mais gordinha ali, nós que ouvimos bem, eu não ouço muito bem, já estou meio surdo, não damos o valor, não temos o quantitativo de valor desses sentidos. Mas um cego, tenho certeza, para ele, tudo o que ele queria era enxergar. Para o surdo, ouvir. E para o orgulhoso, para o ambicioso, para o presunçoso, para o vaidoso, é a conquista desses estados. O vaidoso quer estar bonitão, sarado, né? Hoje tem denominações para isso que eu não me lembro agora, mas aquele homem que está toda semana no cabeleireiro e até fazendo unhas, isso e aquilo, o que nós mais ogros não temos o costume, mas os jovens mais afeiçoados aí ao requinte da beleza, sem problema algum, gostam disso, né? Então é a vaidade do rapaz, e que não estamos aqui criticando, mas é a vaidade de ele estar bem posto, de repente, para a conquista das meninas, não sei, mas é a felicidade dele estar naquela condição, como orgulhoso,
se sentir senhor de si diante do que é, ou do que tem, ou do que representa. Para uma pessoa humilde, o que é esse estado de felicidade? A tranquilidade. Talvez até o anonimato da sua personalidade, lá no pé da serra, morando numa casinha, como naquela música, né? Tudo que eu quero é uma casinha branca de varanda, com quintal e uma janela para ver o sol nascer. Olha que estado de humildade e de, quem sabe, felicidade para aquela criatura. E para o empresário que não tem tempo, aquele cara que está o dia e noite trabalhando, que não tem tempo mais para nada, o que seria felicidade talvez para ele? Será que seria esse escritório? Apesar dessa foto ser do tempo do computador de tubo ainda, né? Mas ela não está muito desatualizada, não. Está ali o telefone, talvez o fax, e para ele não perder tempo e ir no banheiro, a própria cadeira dele é o vaso sanitário. Tem gente que se sente feliz se doando 24 horas por dia, 365 dias por ano, as suas atividades, sem mais nada se importar. Tudo isso é relativo. Esse estado, então, entre aspas, aparente de felicitação. A pergunta 922 nos diz: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um, faz a desgraça do outro. Vocês já viram isso? Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu li uma reportagem a respeito do falecimento de um dos Rockefeller, uma das famílias mais ricas da América do Norte, e um dos seus aparentados estava odiando o morto, o desencarnado, porque ele tinha ganhado $1 milhão. $1 milhão, quase 6 milhões de reais hoje. Dá para deixar a nossa conta por muito tempo bem gorda, dá para adquirir muita coisa e dá para viver bem se você souber trabalhar com todo esse dinheiro. E ele estava odiando o pobre do morto por ter ganhado $1 milhão, porque os outros tinham ganhado mais. E esse $1 milhão, talvez, para quantos? Eu diria que para a maioria dos seres humanos seria um estado de graça, pelo menos no que se refere às coisas do mundo, à matéria. E para ele era um estado de desgraça. Então vejam como é relativa a coisa. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens. Pergunta Kardec aos espíritos: existe essa medida comum? Sim, existe. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Nós não temos como estarmos mais ou menos tranquilos, mais ou menos felizes, se eu vejo o meu filho pedindo comida e eu não tenho comida para dar para ele. A minha filha pedindo um chinelo, um calçado, por simples que seja, e eu não tenho dinheiro para comprar aquele calçado, ainda que simplório. Eu não estou feliz se na hora que dá uma chuva dessas, quando começa o inverno no Pará,
eu tenho que encher a minha casa de bacia e de balde, porque chove mais dentro do que fora. Não dá para estar alegre com isso. Mas ainda assim, mesmo assim, existe uma relatividade mesmo nessa resposta. O que muitas vezes, para mim é necessário, na posse material, para o outro é supérfluo, ou às vezes nem necessita ser. Eu não preciso de ter um terno. Já uma pessoa pública, um advogado se apresentar perante um juiz, né, Sérgio? Perante um juiz, a gente diria fardado, de terno e gravata, e olha lá, se não tiver de abotoadura, o juiz, eu vi, participei de audiências onde o juiz chamou a atenção do advogado por não estar vestido adequadamente. É isso mesmo, Sérgio? É, né? Não me deixe mentir, por favor. Então, eu já vi isso. Então, esse advogado, de repente, que tem uma rotina muito intensa de trabalho, ele precisa de 3, 4 ou 5 ternos. Porque para mandar lavar um terno numa lavanderia, leva alguns dias para ser devolvido aquele terno, porque tem toda uma prática especial para se lavar aquilo a seco. Agora, eu não preciso de um terno. Então, também, as coisas materiais são relativas. Em uma casa onde uma dinâmica muito grande de tarefas e de pessoas comprometidas com as coisas, com suas responsabilidades, com os seus compromissos, de repente você precisa cada um, ter o seu veículo, ter a sua moto, ter o seu carro. Mas pode ser que existam situações em que a pessoa não precisa de nenhum, ou apenas um veículo, apenas uma moto. E nem por isso ele deveria estar infeliz, porque não necessita. Então, vejam bem, a posse do necessário, que ele é relativo, conforme as pessoas, para a vida material. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila por quê? Nós não conseguimos dormir em paz com culpa na nossa consciência. Nós não conseguimos estar à vontade se já temos o nível que a consciência fica nos cobrando. E nós não podemos também estar nos sentindo felizes se nós não sabemos para onde nós vamos, o que vai acontecer com a gente. Puxa vida, eu vou passar aqui 70, 80 anos peregrinando por essa terra, e depois, sei lá, meu filho que foi, meu pai que foi, e aí, o que aconteceu? Como é que vai ser? Onde está? Que situação vive? Se nós não temos uma ideia e uma crença do que realmente vai acontecer conosco, fica muito difícil, porque nós começamos a ficar ansiosos, a nos preocupar em demasia, porque está chegando. Estamos ficando mais velhos, os dias vão passando, e cada dia não é mais um dia, é menos um dia. E a gente chega no momento em que começa a se incomodar com isso. No ardor da juventude, da idade madura, isso quase que não nos incomoda. Mas depois que a gente passa dos 50, dos 60, dos 70, isso, vez por outra, vem na nossa cabeça. E a gente diz, puxa vida, a probabilidade de eu partir é bem maior do que daquele rapazinho ali. E aí? Como é que vai ser? Para onde eu vou? Em que situação? Precisamos ter, e a doutrina espírita, então, com propriedade, com transparência, com muita caridade, nos permite entender
que nós não vamos para o inferno. Pode ficar tranquilo, cada um de nós. Nós não vamos para o inferno. O inferno foi uma nossa criação, de alguns anos atrás, quando nós precisávamos submeter o nosso próximo. E aí criamos a fantasia do inferno, do próprio demônio, e das condições terríveis do Gena, do Tártaro, para que pudéssemos submeter o nosso companheiro, extorquir o nosso companheiro, mas isso tudo já está passando. Os homens já não acreditam mais nisso da forma que acreditávamos no passado. Pela natureza, pergunta 928 do Livro dos Espíritos, indaga. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, a nossa vocação nesse mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? Isso é verdade. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados. Ou seja, a nossa vida aqui na Terra não é um acidente de percurso. A nossa vida, para que a gente tenha uma noção da importância de tudo isso que acontece, vamos tomar o exemplo material e mais simplório de uma viagem. Você vai viajar para fora do Brasil. Você vai viajar para a Europa. Nessa época, a Europa, vamos supor, que esteja no inverno rigoroso. Você vai para onde? Você vai para a Itália. Né? Você tem que aprender pelo menos algumas coisas de lá, pelo menos aprender a dizer buonasera. E algumas outras coisas, pedir comida, perguntar para o pessoal lá para onde vai aquele ônibus, como pegar um táxi. E algumas coisas básicas daquele lugar, você vai levar uma vestimenta adequada. Aqui no Brasil, no Pará, nós estamos morrendo de calor, mas lá na Europa está um frio desgracido. Você vai levar blusa, se você não tiver, você vai ter que chegar no aeroporto e comprar roupas, ou com antecedência. Ou seja, você faz uma programação, você compra aquela passagem, às vezes, com meses de antecedência, pagando prestações aliviadas para que você conquistasse aquele sonho o mais feliz possível naquela viagem. Olha só, uma viagem que é uma coisa tão simples, e você se prepara, você se organiza, você forma um grupo de pessoas com as quais você quer passear, e você se aventura naquela viagem. Agora imaginem os espíritos que se programam para passar por uma viagem de 70, 80, 90 anos, num determinado lugar, com determinadas pessoas, em uma determinada situação. Eu vou para a Itália e estou com pouco dinheiro, então eu vou me adequar nos meus gastos, nos meus anseios, nos meus sonhos, lá na Itália. Eu não posso chegar lá e só beber vinho do mais caro, ou visitar os restaurantes mais... Não, eu vou ter que aprender a comer pizza na taberna, vou ter que, de repente, olhar a carta de vinho e correr o dedo e dizer, me dá isso aqui que é mais barato. Quer dizer, eu vou me adequar até mesmo nessas condições materiais. E a nossa vida encarnada não é diferente. Nós nos programamos, nos adestramos, nos estudamos para vir para cá com determinados objetivos e sonhos, a fim de realizá-los e então nos tornarmos um tanto mais felizes na consecução dessas realizações. E chegamos aqui
E muitas vezes, como colocado aqui na pergunta, os pais influenciam de tal forma esse filho que ele quer ser um bom marceneiro. Ele veio para ser um artista da madeira, mas o pai quer que ele seja advogado. E desde o começo, porque o pai foi, o avô foi, um parente foi, e ele achou bonito aquele homem, advogando e sabendo das leis, mas era para ele veio para ser marceneiro. E ele é inteligente, ele vai fazer os gostos do pai, ele vai se deixar influenciar pelo pai, e ele vai ser então o advogado, que ele não queria, mas que o pai queria. E às vezes, ao invés dele ser um bom advogado, ele vai ser um péssimo advogado, deixando de ser um excelente marceneiro, o que o realizaria, pelo menos no nível possível de felicidade aqui na Terra. Por outro lado, aquele que veio para estudar, para conquistar um determinado nível intelectual, acadêmico, para desenvolver algum projeto bacana, e o pai põe a mão no bolso e diz: o dinheiro está curto, vai trabalhar na roça, você tem que ajudar teu pai aqui, fazendo pão, descarregando caminhão, não vai para... Que é isso, rapaz? Estudar isso aí é coisa de almofadinha, não vai estudar nada, não vamos gastar dinheiro com você, fica aqui comigo. E aí, esse rapaz, esse homem estará frustrado para o resto da vida, deixando de cumprir a sua missão de si para consigo, para a qual ele veio reencarnar, se tornará infeliz, se tornará depressivo, ele estará deslocado, né? O deslocamento, trazendo a decepção, trazendo a infelicidade, a inaptidão, né? Quantos médicos eu conheço que são ótimos fazendeiros, né, Rosane? Mas não porque não o queiram, mas porque eles não se adaptaram àquela tarefa para a qual talvez nem foi o desejo deles estarem ali. Então a inaptidão para a carreira é abraçada é uma fonte inesgotável de infelicidade. Muitos chegam a suicidar-se por conta desse estado de coisas que até ele não sabe explicar por quê. Mas ele não está alocado no mundo, na vida, de forma a estar pleno, ou tanto quanto possível pleno. Eu estou feliz, eu estou me sentindo realizado. Não, ele está sempre infeliz, ele está sempre desgostoso, ele está sempre a reclamar de alguma coisa, porque não é a praia dele, não traz alegria, não traz satisfação alguma, às vezes, aquilo que ele está fazendo. E aí? Chega um ponto que ele opta por partir daqui. Advertidos pela dor, a cada falta que cometemos, vamos aprendendo a evitá-las, e dia virá em que vamos perceber que ser feliz é consequência de ser bom. Então, tirando agora essa situação da inaptidão, que às vezes nós podemos ter em relação às coisas que realizamos, que fazemos, a dor, consequência da semeadura, como colocou a Rosane, do nosso plantio, vai nos torcendo, vai nos burilando, ao ponto de a gente dizer: não quero mais ir por aqui eu já fui, é muito sofrido, a consequência disso é muito dolorosa, não quero mais ir por aí. Então é a consequência do nosso experimento, do nosso aprendizado. E isso é evolução.
Por mais que levou um tempão aquele atalho. Por isso, quando nós falamos que nós evoluímos acertando ou errando, é uma grande verdade. Porque ainda que a gente erre, a gente está evoluindo. Tudo bem que o erro vai nos permitir uma volta bem grande nessa viagem. Mas é a nossa escolha. Deus é tão bom que nos permite escolher até mesmo quando nós queremos errar. Meu filho, você quer errar? É a maneira pela qual você quer aprender, iluminar-se, tendo essa experiência equivocada? Fique à vontade. O desejo seu será. Acontecerá. Será permitido. Porque é sobre a nossa experimentação, só sobre ela, que nós crescemos. Todo esse material que nós temos, através do Evangelho, através dos luminares, através de todo o empenho da espiritualidade, que há milênios, sob a direção de Jesus, reencarna um após o outro, orientando, auxiliando, conduzindo, aconselhando. De nada tem valor se nós não temos a ação. São direcionamentos. É a grande caridade de Deus nos dando o norte. Meus filhos por aqui, meu amigo não faça isso, meu querido aqui você vai cair, ali tem aquele abismo. As indicações, os sinais. Mas, lembrando a paródia do buraco. Havia um caminho, havia um buraco. E quantas vezes nós caímos naquele buraco? Porque quisemos cair no buraco. Mas ainda assim, o buraco é o aprendizado. Então essa dor, ela também representa uma sentinela a nos alertar, para que nós não queiramos mais cair naquele buraco. A felicidade ou a infelicidade tem o tamanho do que fazemos para os outros, ou aos outros. Somos felizes ou infelizes pela importância que damos às coisas materiais. Olha só, nesse estágio em que estamos reencarnados. As coisas materiais são importantes? As coisas do mundo são importantes? Claro que são importantes. É através dessa relação tamanha que nós nos burilamos com o nosso filho, com o nosso amigo, com a nossa mãe, com o nosso pai, na nossa profissão, na sociedade. As coisas da matéria permitem através da indústria, da economia, dessa engrenagem tamanha, todas as possibilidades de nós evoluirmos usando isso como ferramentas extraordinárias. Então, quando nós às vezes escutamos por aí, as coisas do mundo, o dinheiro é do demônio. Galera, tudo isso são ferramentas que Deus colocou nas mãos e à disposição de todos. De todos. Se hoje eu não tenho, ou eu já tive, ou vou ter. A experiência da escassez, ou a experiência da bonança, todos teremos. Nos será facultado a experimentação em todas as nuances, em todos os níveis da sociedade, para que nós possamos aprender. Não tenhamos dúvida disso. O que nós temos dificuldade porque nós olhamos essa caminhada sob o ponto de vista de uma única vida terrena. Desses 60, 70 anos que nós passamos por aqui, e o que é, como a Rosane leu agora há pouco, o que é esse minuto, ou esse segundo de uma reencarnação em relação à eternidade do Espírito.
é nada, absolutamente nada. Então, agora, se nós damos completa, total, ou mesmo maior importância às coisas da terra, aí nós podemos nos atrapalhar. Nós passamos a maior parte do tempo lidando com as coisas materiais. Sim, e é uma necessidade. Nós ainda somos seres materializados e muito. E tudo dentro dessa engrenagem, desse motor tamanho, é útil para todos. Agora, a maneira de nós apreciarmos isso, utilizarmos isso, fazermos o benefício ou malefício disso é que é o problema. Não as coisas em si. Vivemos querendo ter a vida dos outros. Sempre nós dizemos, né? A vida do vizinho. O gramado do outro é mais verde. Minha vida é tão difícil. A do Carlos é tão legal. Eu queria ter essa vida. A minha vida é tão isso, tão aquilo, mas do outro ali parece tão tranquila. E não é verdade. Nós nos enganamos quando afirmamos isso. Até porque a nossa fala de hoje é justamente dessa relatividade. É conforme cada um. Quem lembra da historinha do plantador de batata? Quem lembra? O Genésio lembrou. Vocês já ouviram a historinha do plantador de batatas? Quem ouviu? Levanta a mão. Senão não vou contar. Se todo mundo ouviu. Pouca gente ouviu. Só o Adriano, o Carlos, o Genetão, dá para me contar. A Sandra também. Vou contar, Sandra. O plantador de batatas na beira da rodovia, capinando o solo e plantando ou colhendo as batatas, enfim, lidando na terra, lavrando a terra, colhendo ou plantando batatas, ali, cansado, suado, desde manhãzinha, e de repente ele olha na rodovia, essas rodovias modernas já tem uma ciclovia. Uma ciclovia, e passava então, está na moda, né? Um senhor, um jovem senhor, em cima de uma bicicleta, todo folgadão. E aquele plantador de batatas disse: nossa, como aquela pessoa ali é feliz, eu tenho que estar aqui plantando batatas, sujo, debaixo do sol. E aquele cara ali, com o vento no rosto, tranquilo, pedalando na ciclovia, pela estrada fora. Mas ele não sabia que o ciclista também estava acabrunhado, e a hora que passou um ônibus, ele olhou para aquele motorista do ônibus e disse: puxa vida, eu gostaria de ser aquele motorista do ônibus que viaja para todo canto, que lida com as pessoas, que conduz essa máquina danada que é um ônibus, desses 2 andares, bacana. Rapaz, eu queria ser aquele motorista de ônibus. Só que ele não sabia que o motorista de ônibus também estava descontente. E a hora que passou aquele carrão, um Mustang, roncando alto do lado do ônibus, ele disse: puxa vida, estou aqui tolerando esse povão, me enchendo o saco cada parada. Não, espera mais um pouco, nós queremos lanchar. Não, segura aí, não vai ainda. E eu tenho que estar aqui, ficando dias fora de casa, dirigindo esse ônibus com tanta responsabilidade. Eu queria ser aquele cara ali, daquele Mustang, que está bacanão, conduzindo esse carrão pela rodovia. Só que ele não sabia que aquele cara que estava dentro do Mustang estava com a cabeça desse tamanho, porque a empresa não ia bem, e que ele tinha alguns milhares de funcionários, e que ele não sabia como manter a empresa em dia, equilibrada,
porque ele era um bom homem, mas ele não queria trazer prejuízo para aquela turma toda que trabalhava com ele, e os impostos estavam muito altos, e a economia não ia bem, e ele estava ali de si para consigo um tanto contrariado. E aí ele olha para cima e vê um avião a jato. Um avião a jato que cortava o céu. Pum, deixava aquele rastro no céu, e ele dizia: puxa vida, eu gostaria de ser aquele piloto, aquele comandante, que apesar de não ter uma empresa, ele tem um ótimo emprego, viaja o mundo inteiro, conhece muitos lugares, tem um emprego sofisticado, um know-how legal, e tem um bom salário, e vive sem todo esse compromisso que eu tenho. E aí ele não sabia que aquele piloto também estava inquieto, infeliz, e olhava para baixo, lá no chão, e via um plantador de batatas. E dizia de si para consigo: puxa vida, como eu desejaria ser aquele plantador de batatas. Tranquilo, olha o tamanho da minha responsabilidade, eu tenho 300 pessoas aqui atrás, a minha responsabilidade tamanha, não paro em casa, viajo o mundo inteiro, não tenho quase férias, a minha responsabilidade é muito grande, e eu nem ganho tanto assim, e o dinheiro até não é tão importante, eu queria estar em paz, sem maiores compromissos, eu queria ser aquele plantador de batatas. E aí? O que nós queremos ser? Vocês estão vendo como a coisa é complicada? Sempre que dependermos de fatores externos para sermos felizes, estaremos fadados à decepção. Por quê? Esses fatores externos são os fatores impermanentes, são os fatores volúveis, são as coisas do mundo que vão. A beleza da juventude vai embora, a saúde da madureza vai embora. O dinheiro que a gente tem pode ir embora também. Quanto muda os posicionamentos, não vou falar nem de uma vida inteira. Vocês já pararam para pensar que a cada 10 anos nós fazemos praticamente uma mudança quase que completa na nossa vida? A cada 10 anos, faça essa conta. 10 anos, mais 10 anos, mais 10 anos, mais 10 anos. Cada 10 anos nós fazemos uma mudança extraordinária na nossa vida. E muitas vezes, aqueles valores que nós, há um tempo atrás, brigávamos por eles, achávamos os mais importantes, os mais necessários, agora eu mal tenho interesse. Agora eu mal ligo para aquilo. Ou até os tenho completamente ao inverso. Nossa, como é que eu pensava daquele jeito? Como é que eu gostava daquela pessoa? Como é que... E às vezes a gente que queria tanto aquela pessoa, que ia ser a princesa ou o príncipe encantado, ou se tornou a bruxa, ou se tornou o sapo. E de repente a gente se reconheceu o sapo, ou a reconheceu a bruxa. E achava que era felicidade. Então, as coisas que passam não podem nos dar essa felicidade. Essa felicidade, ela tem que ser de dentro, não é de fora. As coisas de fora nos dão satisfações, nos dão até alguma alegria e alguma satisfação, sem dúvida nenhuma. Mas a felicidade mais perene é de dentro e deve ser repartida, então. Aquilo que nós podemos fazer de coração, de boa vontade, que nos felicita,
deve ser repartida com as outras pessoas. Muitas pessoas querem ser felizes no final. Eu estou trabalhando para ser feliz, para conquistar isso um dia e tal. Naquela velha suposição que a gente trabalha para se aposentar. E quando a gente chega no dia de se aposentar, a gente mal dá conta de levantar. Adiantou? Então, parece-nos que o processo é um pouco diferente. Por que nós não podemos ser quanto felizes possível no caminho, no dia a dia? Eu não preciso comprar a casa dos sonhos, ou o carro dos... Não, eu posso sentir satisfação, e eu tanto feliz quanto for possível, com a minha casa mais simplória, com o meu carro, que de vez em quando tem que levar no mecânico. Então isso se chama saciedade. Não que nós a devamos ter por estática, não. O homem evolui justamente pela ambição saudável, pela proatividade, pela sua ação, cada dia mais, pelo melhor, em todos os sentidos. Mas a saciedade tem que existir como parâmetro, como equilíbrio, para a gente dizer, eu não posso querer um anel de diamante, primeiro porque não tem necessidade alguma, e que vai custar 300 mil reais, e eu vou trabalhar dia e noite porque eu quero ter aquele anel de solitário, de diamante. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou deixando irem os dedos por causa do anel. E para que servem os anéis se nós não tivermos os dedos? Para nada. Então os dedos é justamente essa possibilidade de curtir o caminho no nosso dia a dia. Outro dia eu viajava com uma pessoa que ela falava com muita tristeza, uma mãe, falava com tristeza de um filho, que ela queria ajudar aquele filho e que aquele filho estava muito frustrado, porque na maioria dos dias ele chegava no final do dia triste, porque não tinha ganhado tanto dinheiro quanto ele gostaria de ter ganhado naquele dia. E ela já tinha conversado com ele, e a gente conversou mais um pouquinho, né? Para que ela se animasse, a convencê-lo de que, se ele chegou no final do dia, saudável, tranquilo, em paz, para que ele pudesse descansar e outro dia trabalhar, já era o sucesso. Já era um estado de felicidade. Mas ele insistia de que, se não tivesse ganhado tanto dinheiro quanto ele pretendia, naquele dia ele se sentia infeliz no final do dia. Então aproveite o caminho e esteja feliz. Ah, eu não sou feliz. Esteja feliz. Se não tem o filé para comer hoje, vamos comer a carne moída com macarrão e está gostoso. Quantas pessoas aí para trás não tem uma mesa para sentar, para almoçar, uma casa para voltar para casa no final do dia, para reunir talvez com a esposa ou com alguns filhos, para comer. Então nós temos que olhar do ponto de vista de que o caminho pode ser feliz, ou estar o mais feliz possível, pode ser mais alegre, nos alegrarmos com as coisas, até mesmo com os nossos erros, que fazem parte do nosso aprendizado. Então essa pessoa de sucesso é igual a uma pessoa feliz. O que é uma pessoa de sucesso? O sucesso não necessariamente precisa estar ligado
ao dinheiro. Nós temos uma maneira de dizer que uma pessoa de sucesso, uma pessoa que ganha muito dinheiro, é uma pessoa de sucesso. Para esse estado moral das coisas, não é assim. O dinheiro pode estar atrelado a essa pessoa de sucesso, mas não necessariamente. Então, essa pessoa de sucesso, o que é o sucesso? O sucesso é nós estarmos estimulados para a vida, entusiasmados para a luta, alegres com a oportunidade da experimentação da vida. Isso é sucesso. O insucesso é nós estarmos acabrunhados, desgostosos com a vida, caminhando para uma depressão, consequência desse desestímulo. O entusiasmo é o combustível do sucesso. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Então, o sucesso é essa pessoa que está, ainda que seja sob as dificuldades inerentes do nosso estágio evolutivo, que não é bolinho. A Rosane leu agora há pouco naquela mensagem que dizia: o homem reencarna para ser crucificado. E de como? Lembrei bem dessa frase que você leu. E de como ele se comportar nessa cruz, vai depender a ressurreição dele amanhã. Olha que coisa importante. Achei tão legal que eu gravei a frase que ela leu. O homem que reencarna, ele reencarna para ser crucificado. Poxa, mas que coisa grave, que coisa pesada. Mas de como ele se comportar nessa cruz vai depender a ressurreição dele amanhã. Que coisa pesada falar que ele vai ser crucificado. Mas é a realidade. Ainda nós somos espíritos imperfeitos e precisamos desse buril. E que vai depender o nosso estado de maior ou menor felicitação de como nós recebemos tudo isso, como nós reagimos a esse estado de coisas que serão mais ou menos desafiadores. Porque na nossa vida não existe desgraça. Tudo, absolutamente tudo que nos chega é para a nossa graça. É a doença, é para a nossa graça. Essa pandemia é para a graça da humanidade. A oportunidade do despertamento, da revisão de valores, para isso que veio essa pandemia. O mal que me chega, entre aspas, não é o mal. O mal verdadeiro é aquele que eu pratico. Divaldo tinha um grande amigo. E esse amigo um dia chegou para ele e disse: Divaldo, eu estou muito aborrecido. Mas por que, fulano? Rapaz, sabe aquela sociedade minha? Deu tudo errado, rapaz. Quebramos uma empresa e deu tudo errado. E nossa, que coisa triste. E aí briguei com meu sócio, ele me desacatou. E eu fiquei tão chateado, ele me desaforou. E aí o Divaldo disse: podia ser pior. Ele ficou com aquilo na cabeça. Dali uns dias ele chegou para o Divaldo: Divaldo, rapaz, eu estou numa fase. Você acredita que a minha filha que era a minha princesa adorada, o motivo de alegria na minha casa, e ela não fugiu com um cara lá que eu nem sei quem é aquele cabra. Fugiu, abandonou a gente toda. E cadê a consideração que essa menina? Eu a amava. Eu tinha ela como uma princesa na minha casa. E aquela menina me traiu. Fugiu, foi embora. Ele disse: podia ser pior. Ele disse: mas não é possível. Dali uns dias ele chegou para o Divaldo e disse: Divaldo, agora a coisa realmente está feia para o meu lado. Minha mulher vazou, me abandonou, foi embora, né? Só me deixou uma carta que ela não estava feliz, queria viver a felicidade para lá, e eu que a tinha na conta de uma
de uma grande consideração, enfim, foi embora e eu estou aqui sozinho. E aí o Divaldo disse, podia ser... Aí ele apelou. Quando o Divaldo disse, podia ser pior, ele apelou. Mas como? Eu estou aqui num estado de desgraça e você só me fala, pode ser pior, pode ser pior, pode ser pior. Ele disse, podia ser pior. Mas como, Divaldo? Como podia ser você o protagonista de todas essas coisas? Aí sim, era muito pior. Enquanto você se abraçou com esses desafios, ocasionados pelos outros, é porque você está se reeducando, porque você está devolvendo, porque você está quitando. Mas na hora que você é o protagonista, você é o causador de qualquer que seja uma desfeita, um engodo, um abandono, uma traição, aí o problema está contigo. E assim, acreditamos que é. Você acha que a vida está difícil, está infeliz? Pense melhor. O sucesso, a felicidade está na nossa escolha de ação. Como eu vou reagir diante daquilo que me chega é o que vai resultar no meu estado de maior ou de menor felicidade ou infelicidade. E para encerrar, nós queríamos deixar essa frase aqui, que a felicidade é o fruto que se colhe da felicidade que se planta. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela paciência de nos ouvirem, e eu devolvo para a Rosane que vai encerrar. Uma boa noite. Bem, depois dos esclarecimentos, né, do nosso companheiro Cláudio sobre a felicidade ou infelicidade relativas, nós podemos hoje voltar para casa um pouquinho mais felizes com esse aprendizado e começarmos a dar mais valor às pequenas coisas que realmente têm importância na nossa vida e que muitas vezes nós deixamos passar despercebidos. Então, agora nós vamos encerrar, fazer o passe coletivo e, para quem trouxe a água, também a fluidificação das águas. Então, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela oportunidade de estar aqui, aprendendo um pouco mais e que possamos levar esse aprendizado para nossas vidas no dia a dia. Obrigado, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo alimento que nos sustenta, pela fé que nos trouxe até aqui e que nos mantenha, apesar das tribulações, que possamos tirar delas o melhor proveito, para que assim, então, nós possamos crescer a cada dia mais. Pedimos pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui presentes hoje, aos nossos familiares, aquelas pessoas que estão enfermas, doentes, que estão hospitalizados, que o Senhor os abençoe, que leve a cada um deles um pouquinho de acalento, a saúde, para que possam retornar aos seus lares. Pedimos a espiritualidade maior, que abençoe a cada um de nós, nas suas maiores necessidades, naquilo que cada um precisa. Que fluidifique essas águas que estão aqui, que possamos levar para a nossa casa e que nos faça bem, não só para o nosso corpo, mas principalmente para que o nosso espírito. Então, assim, Senhor, te agradecemos mais uma vez por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que ainda temos pela nossa frente. Em seu nome abrimos e em seu nome agradecemos e encerramos a noite de hoje. Nos abençoe hoje e sempre.
Assim seja. Certa vez, um menino andava na margem de uma lagoa de águas geladas, quando percebeu outro menino, mais ou menos da mesma idade, se afogando. Não hesitou e, apesar do frio, lançou-se na água para salvar o desconhecido. Ao saber do seu ato heróico, o pai do menino salvo ofereceu-lhe uma recompensa, pois era rico. O pequeno herói recusou, alegando que pulou na água por um impulso, sem pensar nas consequências, mas, diante da insistência do homem, revelou-lhe um sonho. Queria estudar medicina, porém era pobre e não podia pagar. O homem, então, comprometeu-se a pagar-lhe os estudos, e assim o fez. Muitos anos depois, o garoto que quase se afogou se tornou um grande estadista e um dos mais importantes líderes dos aliados na Segunda Grande Guerra, Winston Churchill. Churchill, porém, contraiu uma doença para a qual o único medicamento era a recém-descoberta penicilina. O descobridor do antibiótico, Alexander Fleming, era o mesmo menino que anos antes o salvara do afogamento. A compaixão de Fleming salvou Churchill por 2 vezes. Mas a generosidade da família Churchill não apenas garantiu ao estadista encontrar cura para sua enfermidade, permitiu também que toda a humanidade pudesse se beneficiar com as descobertas de Fleming ao patrocinar seus estudos. A nossa espécie, Homo sapiens, se distinguiu das outras que lhe antecederam por algumas características especiais e, sobretudo, pela capacidade de se colocar no lugar do outro. Como ficar indiferente diante da miséria? Como não se abalar ante as vítimas da violência? Como não se emocionar vendo uma criança passar fome? A compaixão é o nosso primeiro passo na direção do amor. E surge em nosso coração pela constatação quase inconsciente de que, em essência, somos iguais e dividimos o mesmo espaço, a mesma água, o mesmo ar. O sofrimento de um, em verdade, é o sofrimento de todos. A compaixão nos faz humanos e é no exercício de nossa humanidade que nos descobrimos divinos.